Romanos 8, 28, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Muitas vezes a gente passa por circunstâncias estranhas que a gente não entende por quê. No ano retrasado, no final do ano, eu passei por um aborto espontâneo. Eu e o Gustavo, meu esposo, estávamos começando a tentar ter um filhinho. E a gente tinha na época 12 anos de casados. E estávamos começando a tentar, e eu sofri um aborto espontâneo. E foi um período de muita dor, de muita luta interior. E interessante que a gente começa, de repente, questionar por que de tantas coisas acontecerem com a gente, por que de algumas circunstâncias, por que Deus às vezes permite que algumas coisas aconteçam. E a gente não entende muito bem por que algumas circunstâncias nos são colocadas pela frente. Foi uma frustração grande para mim ter perdido aquele bebê, mas em nenhum tempo eu duvidei que Deus tinha um propósito, que tudo no final ia ficar bem. Eu tinha essa certeza no meu coração, de alguma forma, por algum motivo eu tinha essa certeza. E eu nunca questionei Deus. Eu nunca forcei Deus. Deus, você precisa fazer alguma coisa. E a minha oração em todo tempo era: Deus, o Senhor não é obrigado a me dar filhos. Deus, o Senhor é bom. E eu sei que o Senhor é bom. Ainda que o Senhor não queira me dar filhos, eu vou continuar te amando, porque o Senhor é bom, porque o Senhor me ama. O Senhor me ama. O Senhor me ama tanto que o Senhor deu tudo que o Senhor tinha por mim. O Senhor deu o seu único filho por mim. Eu não seria hoje capaz de dar uma das minhas filhas por alguém, para morrer por alguém. No entanto, Deus deu o seu único filho para morrer por uma humanidade absolutamente pecadora e transgressora e má. Eu não seria capaz de fazer isso. E Deus deu tudo que Ele tinha por mim, porque Deus me ama. E eu disse para o Senhor: Senhor, o Senhor me deu tudo que o Senhor tinha. O Senhor já fez tudo por mim. Eu sei que o Senhor me ama. E eu não duvido do teu amor. E eu também te amo, Senhor. Eu também te amo. E eu te amo ainda que o Senhor não me dê filhos. Eu te amo, Senhor. E eu passei por meses muito difíceis, meses de muita dor, em que eu me lembrava do que aconteceu. E é que aquilo que eu me recordava, as minhas memórias me doíam muito, quando eu me lembrava que eu tinha perdido um filho. Me doía muito. E num dia, eu fiquei atrasada de novo. E eu fiz o teste. E o teste deu positivo. Eu estava grávida. Eu tive muito medo de que acontecesse tudo de novo. E eu fiz os exames. Os exames deram todos positivos. E no dia do ultrassom, aconteceu que o médico foi fazer ali aqueles exames e aconteceu algo tão lindo no ultrassom. E o médico, de repente, começou a nos falar e ele descreveu e ele foi dizendo e foi mostrando. Ele diz: olha, eu tô vendo, tem 2 embriões. Tem 2 embriões. E naquele momento eu comecei a chorar, não foi só a emoção do momento de ver 2 embriões. Mas naquela hora eu pude sentir a presença do Senhor de uma forma muito profunda e muito forte naquela sala. Era como se Jesus tivesse entrado na sala do ultrassom. E o meu corpo tremia, eu chorava e ria ao mesmo tempo. E
ele via 2 embriões e mostrava pra gente os embriões. Tem 2 embriões aqui. E ele dizia, olha, tá vendo só? Um coração tá batendo, o outro não tá batendo. E um coraçãozinho batia, pulsava forte, mas o outro estava paradinho. E enquanto ele examinava o restante do meu útero, eu orei ao Senhor. Eu disse, Senhor, eu sei que é o Senhor que está aqui. Eu sei que a presença do Senhor está aqui. Eu te peço nessa hora, faz o coração do outro bebê bater agora, Senhor, em nome de Jesus. E naquele mesmo instante, enquanto ele examinava o restante do útero, no momento em que ele desceu no outro embrião, onde o coração não batia, naquele mesmo momento, o embrião começou a ter o seu coração batendo na nossa frente. Aquele é um. Aquele é o número 1, que está mais para baixo. Começou agora. Hora do exame. Que coisa! Ó. Já vai forte mesmo. E foi algo tão lindo, tão profundo. E o médico ficou sem fala. Ficou sem fala naquela hora. Ele ficou abobado. Foi muito lindo o que aconteceu. E durante toda a minha gestação, eu pude sentir o cuidado do Senhor sobre a minha vida, sobre a nossa casa. Nós podemos ver assim o milagre do Senhor durante a minha gravidez toda. Eu recebi alguns recados de irmãos, assim, em momentos em que eu estava, às vezes, preocupada e angustiada. Naqueles momentos eu recebia telefonemas dizendo, olha, o Senhor manda te dizer que tem um anjo ao seu lado. Ele coloca anjo ao seu lado, te guardando, livrando você e as meninas, né? 2 meninas. E o Senhor dizia que estava guardando, estava livrando. E para a glória do Senhor Jesus, nós tivemos 2 meninas lindas e graças a Deus elas nasceram bem, nasceram saudáveis. E eu quero encorajar você que está em casa a crer, a continuar crendo. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei qual é a angústia do seu coração hoje. Eu não sei o que você tem passado, que talvez tenha feito você duvidar do caráter de Deus, talvez tenha feito você questionar Deus. Será que Deus realmente me ama? Olha, vale a pena continuar crendo, não porque Deus faz, não por causa do tempo em que você tem esperado, mas porque a fidelidade de Deus é algo real. Ele é real, Ele é verdadeiro. Deus te ama. Ele te ama, ainda que as coisas não aconteçam e não terminem do jeito como você espera. Vale a pena continuar crendo e esperando, porque existe uma glória eterna que espera aquele que crê, que espera, que coloca os seus olhos e fixa os seus olhos em Cristo Jesus. Não será frustrado. Você não será frustrado. A sua fé em Cristo Jesus não será frustrada. Não será frustrada. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que esperam. Que confiam, que amam ao Senhor, que confiam no caráter dEle. Confia no caráter do Senhor. Ele é bom, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Dura para sempre. O Senhor é bom, Ele é bom. E eu e a minha família temos experimentado disso, da bondade do Senhor. E nós queremos compartilhar com vocês essa alegria. Essa aqui é a Isabela. Oi, Bebela. A Isabela é muito risonha, né? Isabela é muito risonha, muito risonha. Isabela. E essa aqui é a Alice. Olá. Minhas 2 meninas. Para a glória do Senhor Jesus, meninas felizes, alegres, saudáveis, a restituição do Senhor sobre a nossa casa. Nós cremos que serão 2 profetas do Senhor, seremos que elas irão para as nações. Nós já as entregamos ao Senhor desde o ventre.
E nós cremos nisso, em nome do Senhor Jesus. Amém? E gosta de microfone, Isabela. Vamos lá? Eu queria orar com você que está em casa. Senhor Jesus, nós apresentamos a vida de cada um que nos vê, que nos ouve nesta hora. Cada um com seus problemas, conflitos. Cada um que tem levado um fardo durante tantos anos, que tem, ó Deus, que tem sido entristecido por causa das suas necessidades, tantas coisas, tantas enfermidades, tantas frustrações na vida. Senhor, clamamos que o Senhor se manifeste o teu amor a estes agora, que eles se vejam amados pelo Senhor, carregados pelo Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que eles vejam a tua fidelidade, que eles percebam o teu amor, a tua grandeza, ó Deus, naquilo que o Senhor já fez por eles. O Senhor já nos amou, o Senhor nos ama tanto, que o Senhor já nos deu o teu Filho amado, o Senhor já fez por nós o maior de todos os milagres, que é o teu Filho Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo maior de todos os milagres, que é a salvação que nós temos em ti. E nós clamamos, Senhor Deus, pela cura, clamamos pela restituição, Deus, clamamos pelo sobrenatural do Senhor. Nós cremos sim que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que nós cremos, do que pedimos. Ó Deus, em nome de Jesus, libera sobre o teu povo, Senhor. Libera sobre cada um, Senhor Deus. Oh Deus, a cura, a bondade do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, aquilo que é bom, perfeito e agradável, a vontade do Senhor, que ela seja feita, Senhor Deus, na terra, assim como é feita nos céus. É o que nós clamamos a ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus. Aleluia.